Existe um mistério que repousa silencioso nas páginas finais do livro do profeta Ezequiel. Uma visão tão detalhada, tão matemática e tão colossal que por milênios tem desafiado os maiores estudiosos da escatologia e da história bíblica. Imagine-se no 25º ano do exílio babilônico, em um momento de absoluta escuridão para o povo de Israel, quando o profeta Ezequiel é levado, em visões divinas, ao topo de uma alta montanha. Ali, diante de seus olhos, surge algo que não deveria existir. Um templo de proporções magníficas, com medidas exatas, muros intransponíveis e uma glória que faz a terra resplandecer. Mas aqui reside o enigma que nos trouxe até este vídeo. Este templo nunca foi construído. Ele não foi o templo de Zorobabel, nem o templo de Herodes, e certamente não existe hoje no Monte do Templo em Jerusalém. Porque Deus entregaria 9 capítulos inteiros de descrições minuciosas sobre uma estrutura que o mundo ainda não viu. Seria este o projeto final para o fim dos tempos, ou uma representação espiritual de algo muito mais profundo? Antes de mergulharmos nas dimensões sagradas dessa revelação e entendermos por que os judeus ainda aguardam essa construção, eu convido você a se inscrever no canal Sinais e Revelações e ativar as notificações, para que você não perca nenhum dos mistérios que as Escrituras têm para nos ensinar nestes dias decisivos. A jornada de Ezequiel começa no capítulo 40, quando ele encontra um homem cuja aparência era como a do bronze, segurando em sua mão um cordel de linho e uma cana de medir. Este ser celestial começa a guiar o profeta por cada átrio, cada porta e cada câmara, ditando medidas que formam um complexo perfeitamente simétrico. Para o público que busca compreender as profecias, é vital entender que o templo de Ezequiel é radicalmente diferente do templo de Salomão. Ele é maior, mais isolado e possui uma característica única: a ausência de uma parede de separação para os gentios, mas uma separação rigorosa entre o que é sagrado e o que é profano. O profeta observa cada detalhe com o coração batendo forte, pois ele sabia que o primeiro templo havia sido reduzido a cinzas pelos babilônios. Aquela visão era uma promessa de restauração, mas uma restauração que transcendia o tempo e o espaço físico daquela época. Ao avançarmos no desenvolvimento desse mistério, percebemos que a arquitetura do templo de Ezequiel serve como um mapa teológico. Diferente das construções humanas, este templo não possui uma arca da aliança, nem um véu, nem um candelabro de ouro ou mesa de pães da proposição como os anteriores. Por quê? A resposta começa a surgir quando olhamos para a glória de Deus retornando. Ezequiel vê a glória do Senhor vindo do Oriente, a mesma glória que ele tinha visto abandonar o templo anterior devido à idolatria do povo. Quando a glória entra no novo templo, a voz de Deus declara que aquele é o lugar do seu trono e o lugar das plantas dos seus pés, onde ele habitará no meio dos filhos de Israel para sempre. Isso nos leva a um ponto de tensão interpretativa. Se este templo é literal, quando ele será erguido? Muitos estudiosos sugerem que ele será o templo milenar, estabelecido após o retorno de Cristo, servindo como o centro de adoração mundial durante o reinado de 1000 anos mencionado no Apocalipse. No entanto, a complexidade aumenta quando analisamos o capítulo 47. Ezequiel vê águas que saem de debaixo do limiar do templo correndo para o Oriente. O que começa como um pequeno fio de água torna-se um rio profundo que o profeta não consegue atravessar. Por onde esse rio passa, a vida floresce. Ele desce até o Mar Morto e, milagrosamente, as águas salgadas tornam-se doces e cheias de peixes. As árvores em suas margens nunca perdem as folhas e dão frutos todos os meses, cujas folhas servem para a cura das nações.
Aqui, a profecia de Ezequiel conecta-se diretamente com o livro do Apocalipse de João, que descreve o rio da água da vida saindo do trono de Deus. Isso nos revela que o templo não é apenas um edifício de pedras, mas o epicentro de uma restauração cósmica, onde a presença de Deus cura a própria criação. Mas se essa visão é tão gloriosa, por que os judeus ortodoxos ainda nutrem a esperança de uma reconstrução física em Jerusalém? Para o pensamento judaico tradicional, a vinda do Messias está intrinsecamente ligada à reconstrução do templo e à restauração do sistema de sacrifícios. Eles veem as medidas de Ezequiel como um mandamento ainda não cumprido, um projeto arquitetônico divino aguardando o momento em que a soberania de Israel sobre o monte do templo será absoluta. No contexto atual, vemos movimentos como o Instituto do Templo preparando utensílios, vestes sacerdotais e até mesmo buscando a novilha vermelha, tudo em antecipação a um terceiro templo. Contudo, para nós, que olhamos através das lentes do Novo Testamento, surge uma pergunta provocativa. Se Cristo é o sacrifício perfeito e definitivo, por que um templo futuro teria sacrifícios de animais, como Ezequiel descreve? A interpretação equilibrada sugere que esses sacrifícios no templo de Ezequiel não seriam para expiação de pecados, algo que Jesus já realizou plenamente na cruz, mas sim memoriais, assim como a Santa Ceia é um memorial para a Igreja. Seriam rituais que apontariam para trás, celebrando a grande vitória do Cordeiro. Outra vertente de interpretação, mais espiritualizada, defende que Ezequiel estava usando a linguagem que o povo da época entendia para descrever a perfeição da presença de Deus na Igreja e na Nova Jerusalém. Mas a precisão das medidas é tão desconcertante que muitos não conseguem ignorar a possibilidade de uma estrutura física real que servirá de sede para o governo do Messias na Terra. O mistério se aprofunda quando olhamos para o nome da cidade que abriga esse templo, revelado no último versículo do livro de Ezequiel. Jeová Shammah, que significa o Senhor está ali. Este é o segredo final da profecia. O templo de Ezequiel não é sobre rituais vazios ou arquitetura monumental. É sobre a proximidade absoluta de Deus com sua criação. O templo, que ainda não foi reconstruído, representa a nossa ansiedade coletiva pela justiça e pela santidade que só podem existir quando o Criador habita plenamente entre suas criaturas. Para o cristão hoje, essa profecia é um lembrete de que o mundo atual é transitório. As crises que vemos, os conflitos no Oriente Médio e a busca incessante por um lugar de adoração em Jerusalém são sinais de que a humanidade sente falta da presença manifesta de Deus. Enquanto o terceiro templo físico é um tema de intenso debate político e religioso, a revelação de Ezequiel nos chama a um discernimento espiritual mais elevado. Ela nos ensina que Deus tem um plano detalhado para o futuro, onde nada é deixado ao acaso, nem mesmo a largura de uma porta ou o fluxo de um rio. A mensagem central para a sua vida hoje é de esperança e preparação. Se o Senhor habitará em um lugar de tamanha santidade, como estamos cuidando do templo do nosso coração, que o apóstolo Paulo afirma ser a habitação atual do Espírito Santo? A profecia de Ezequiel serve como um espelho. Ela reflete a santidade que Deus exige e a restauração que Ele promete. Os judeus esperam o templo porque anseiam pela restauração de sua identidade e pela presença divina. Nós, que compreendemos o contexto profético completo, aguardamos o momento em que o Senhor está ali, deixará de ser apenas um nome em um texto antigo para se tornar a realidade visível de todo o universo. O templo de Ezequiel permanece como um farol profético, indicando que a história não caminha para o caos, mas para uma ordem divina perfeita, onde a vida fluirá do trono de Deus para curar
todas as nações. Ao chegarmos ao fim deste estudo profundo, a pergunta que fica para sua reflexão é: você está pronto para habitar na presença daquele que é perfeitamente santo? O templo de Ezequiel nos mostra que Deus é um Deus de ordem, de detalhes e de promessas inabaláveis. O que ele revelou ao profeta há 2500 anos continua sendo o roteiro para o que virá. Se você sente que este conhecimento fortaleceu sua fé e trouxe clareza sobre os sinais dos tempos, não guarde isso apenas para você. O conhecimento bíblico profundo é uma ferramenta de despertar espiritual, necessária para os dias em que vivemos. Se este conteúdo tocou seu coração e abriu seu entendimento sobre as profecias de Ezequiel, eu peço que você deixe seu like e compartilhe este vídeo em seus grupos de estudo bíblico e com sua família. Sua interação é fundamental para que esta mensagem de revelação alcance mais pessoas que buscam entender o que a Bíblia diz sobre o futuro. Inscreva-se no canal Sinais e Revelações para continuar desvendando os mistérios das Escrituras conosco. Que a paz do Senhor, que habita no seu templo santo, guarde o seu coração e a sua mente. Até o nosso próximo encontro, onde continuaremos a explorar as profundezas da Palavra de Deus. Que Ele te abençoe grandemente.